Pessoal, e aí? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo na mais perfeita harmonia? Que bom. Pessoal, vamos a uma dica gramatical bem interessante. Só que é o seguinte, para que eu possa apresentá-la, eu vou apresentar esta dica falando de um diálogo, apresentando um diálogo de um filme que eu considero muito engraçado da década de 80, mais precisamente 1987. O filme foi dirigido por Tony Scott e, claro, no papel principal, né, o comediante Ed Murphy no papel do detetive de Detroit, Axel Foley. A cena ela é muito engraçada porque é o seguinte, ele vai até Beverly Hills, né, para descobrir quem foi, né, o responsável pelo atentado ao Tenente Bogomil, tá? Que é interpretado pelo ator Ronnie Cox. Né? Então, ele chega em um determinado bairro, né, onde ele encontra pessoas reformando uma casa. E ele para lá o carro conversível dele e começa a olhar, né, e chama um dos funcionários e pergunta se o mestre de obras estava no local, não é? E aí, quando o mestre de obras chega, começa o diálogo, não é? E aí, nisso, ele conversando com o mestre de obras e os funcionários ali a todo vapor trabalhando. E ele fala assim, ó, Stop what you're doing! Stop what you're doing! Ou seja, pare com o que vocês estão fazendo. Stop what you are doing. Então, aí nessa estrutura nós estamos trabalhando o presente contínuo, que na verdade o presente contínuo trabalha a ideia de ação. Tá? Então, no momento em que ele chega, ele fala Stop what you're doing! Então, ou seja, ele pede para que os funcionários, lá, os trabalhadores, né, interrompam o trabalho. Não é? E aí ele continua conversando lá, né, perdendo a paciência com o mestre de obras. Não é? E de repente, aí ele se irrita um pouco mais, aí ele fala assim, Stop working! Stop working! Aí o pessoal para de vez. Então, vamos entender agora esta diferença, não é? Stop what you are doing e stop working, não é? Vamos tentar entender um pouquinho essa estrutura que, bom, quem é fã de Ed Murphy, gosta dos filmes dele, com certeza vai lá depois baixar o filme, né, para assistir a cena que é muito engraçada, não é? Então veja bem, primeiramente, vamos entender. Stop what you are doing. Na verdade, estamos trabalhando um imperativo utilizando o presente contínuo, não é? Stop what you are doing significa pare com o que vocês estão fazendo. Bem simples. Não vamos, né, complicar mais. Simplesmente para que possamos entender. Pare com o que vocês estão fazendo. Muito simples. E aí, na sequência, quando ele está lá bem irritado, porque os funcionários, né, os trabalhadores não param, né, de trabalhar, aí ele diz a frase: Stop working! Stop working! Aí entra uma questão bem delicada. Márcio, stop to work ou stop working? É a mesma coisa? Não. Pois bem, vamos explicar isso com calma, tá? Quando falamos stop to work, significa o quê? Que nós vamos interromper uma ação para começar outra. Um exemplo bem simples, tá? I will stop to drink water. I will stop to drink water. Vou fazer uma pausa para beber água. Agora, se falarmos I will stop drinking water, significa que nós vamos interromper o ato, ou seja, nós não vamos mais beber água. Eu vou parar de beber água, eu vou interromper o fluxo contínuo, ou seja, eu não coloco mais água na boca. Aí, nós morremos. Portanto, quando Axel Foley fala stop working, o que ele quis dizer com aquilo? Para que os funcionários parassem. Bom, vamos lembrar um pouquinho da nossa infância?
Alguém aqui já brincou de stop? Lembra? A palavra, né, ao ser pronunciada, você interrompe. Então, na verdade, stop working significa interrompa o ato. Automaticamente, a ação para. Olha só que interessante. Assistindo a filmes, nós vamos ali observar a estrutura aplicada em diálogo e vamos assim entendendo como funciona, para que possamos estabelecer comunicação. Portanto, assistir filmes é uma ótima opção para quem deseja hoje aprender a falar inglês. Claro, não é? Sem ignorar a estrutura gramatical. Portanto, essas duas frases, stop what you are doing, pare com o que vocês estão fazendo, e stop working, pare de trabalhar. Entendeu? Aí uma dica bacana, gramatical, tá? Ou seja, a primeira, ele diz, parem com o que vocês estão fazendo. E a segunda, pelo amor de Deus, para de trabalhar. Coloca tudo no chão. Parou. Tudo bem? Portanto, eu espero ter ajudado, tá? Nos próximos vídeos, traremos novidades, como outros diálogos de filmes, falaremos de música, não é? Falaremos de diálogos de série de TV, não é? Falaremos a respeito de expressões idiomáticas, ou seja, tudo o que for possível para que possamos melhorar cada vez mais a qualidade do inglês, seja ela escrita ou falada. Eu sou Márcio Antunes, aqui da Império Conl Enterprise. Império Conl Enterprise, um grande salto para o seu futuro.